Provérbios 29, versículo 24. Nos informa o seguinte: o que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Aqui nós temos 3 níveis de participação do mal. 3 níveis de participação do mal. Número 1, o ladrão. 2, o cúmplice do ladrão. 3, aquele que se omite em denunciar o ladrão. Ou seja, o ladrão é o agente ativo. O cúmplice é aquele que se associa ao ladrão. E o isentão, que é aquele que se omite em denunciar as maldições. E as maldições aqui se trata das ações perversas empreendidas pelo ladrão. Ações injustas, imorais. Obviamente, todos nós temos predisposição para o mal. Mas a Bíblia nos ensina que um antídoto para prevalecermos sobre o mal é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, pela fé. De acordo com Romanos 7, versículo 19, nós temos o seguinte registro: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal que não quero, esse faço. Quando o indivíduo, a pessoa, se submete ao governo do Espírito Santo, obviamente ele não vai praticar o mal de forma arbitrária e dolosa, de livre vontade. Via de regra, ele agora vai prevalecer sobre o mal. A Bíblia fala também aqui, no capítulo 6, aos Romanos, versículo 14, o seguinte: porque o pecado é um mal moral, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vemos que o homem, não obstante ele está sujeito a praticar o mal, o remédio para que ele possa prevalecer sobre o mal é o Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, é dito: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, e não obedeçais e nem façais o mal, e nem praticais o mal. É só permitir que o Espírito Santo governe as nossas vidas. Então, o primeiro nível de participação do mal é o personagem aqui, em Provérbio, descrito como sendo o ladrão. O segundo nível de participação do mal é o indivíduo cúmplice do ladrão, cúmplice da prática maligna empreendida pelo ladrão, do mal praticado pelo ladrão. E a resposta nas Escrituras, a resposta, o antídoto para não associarmos com o ladrão é este. Efésios 5, versículo 11. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Nós não podemos ser cúmplices. Ao contrário, nós temos que condenar, reprovar essas obras infrutíferas, obras malignas, danosas, que são prejudiciais
a tudo e a todos. E, finalmente, o mal na sua participação. Em terceiro lugar, né, são 3 níveis de participação do mal. Agora nós temos o mal em terceiro lugar, o nível terceiro, se encontra aqui em Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, pecado de omissão. Comete o mal. Então nós vemos aqui em Provérbios que existe o ladrão, existe aquele que é cúmplice do ladrão, se associou ao ladrão, e o mesmo que é cúmplice, a impressão que se tem é que ele simula 2 papéis, que são os 2 personagens, o cúmplice do ladrão e o que é omisso em relação ao ladrão, se recusando a testemunhar contra o ladrão. Optou por ficar em silêncio. Quer dizer, prejudicando a si próprio em detrimento de prejudicar o seu parceiro, o ladrão. Mas a Bíblia, ela nos fala o seguinte, no capítulo 1, versículo 32 aos Romanos, que a maldição virá, tanto sobre o ladrão, quanto sobre o cúmplice do ladrão, bem como sobre aquele que é o isentão, aquele que optou pelo silêncio e se recusou testemunhar a respeito das maldições que o ladrão estava praticando. Ninguém sabe se por interesse econômico, por medo ou por conveniência, mas não interessa. Deus não terá o perverso, o injusto, por inocente. É o que a Bíblia fala. Agora vem aqui. Romanos 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tanto o ladrão quanto o cúmplice, bem como aquele que foi o isentão, que se omitiu e optou pelo silêncio, serão condenados. Eles não denunciaram a maldição, mas serão amaldiçoados por Deus. E a maldição é morte e morte eterna. Por isso que nós precisamos continuar escolhendo Deus, escolhendo a palavra de Deus, e não vamos permitir ser enganado pelos homens, seja ele lá quem for. Porque a Bíblia diz que ainda que todo homem seja mentira, Deus é a verdade. Então fica aqui esses 3 níveis de participação do mal. O ladrão foi aquele agente ativo que foi lá e roubou. O cúmplice que se associou ao ladrão e aquele que se omitiu em denunciar a maldição. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa reta final. Em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia de todos nós, especialmente do seu povo. Valério Pontes.